Olá pessoal, nessa aula iremos tratar de forma geral a gestão de recursos hídricos. Serão comentados sobre a água no planeta, no Brasil e no Tocantins. Em todo o planeta, 97,5% da água disponível na Terra é salgada e está nos oceanos e mares. Sendo assim, o que sobra de água doce? Então, 2,493 é doce, porém encontra-se em difícil acesso como geleiras e aquíferos. Sendo assim, o que sobrou em percentagem para nós? 0,007 é doce e encontra-se em rios, lagos e na atmosfera. No entanto, 0,001% situa na atmosfera. Então, o que sobrou para os rios e lagos? Então, de toda aquela água que começou, só sobra 0,006% da água doce disponível e de fácil acesso. Lembrando que isso é no planeta. Essa próxima imagem já foi questão de vários concursos e vestibulares. O ciclo da água. Lembrando comigo que são 7 principais etapas. Então, começa na precipitação, segundo, escoamento, terceiro, infiltração, quarto, percolação, quinto, evaporação, sexto, evapotranspiração e a última fase, condensação. A percolação, que não está aí nessa imagem, é a passagem da infiltração dos rios e lagos para a água subterrânea. Não está nessa imagem também a evapotranspiração, que é a evaporação do solo e das plantas. Nas questões de concurso, eles costumam trocar as fases ou marcar a questão que é a sequência correta do ciclo da água. Próximo aí nós vemos a imagem da África, o continente africano. Toda vez que lembramos desse lugar, lembramos de fome, miséria, pessoas necessitando de alimento, pobreza, enfim. É um continente onde a escassez de água é onde não existe e é a certeza de improdutividade, certeza de fome. Lá está situado o maior deserto do mundo, conhecido como o Deserto do Saara, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que ele nunca foi deserto, e sim foi desertificando. Quando o solo para de ser trabalhado, nesse caso, no trabalho devido à falta da água, o solo começa a intemperizar, vai intemperizando e formando cristas de areias. Nessa próxima imagem vemos a Ásia. Esse é o continente mais populoso do mundo e é o menor em extensão. O mundo somos 7 bilhões de habitantes. Só a China tem cerca de 1,3 bilhões de habitantes. 100% da água lá é reciclada. Eles precisam de aproveitar 100% da água, pois lá é preço de ouro. Na América do Sul, temos uma crise no Chile, pois é difícil achar água subterrânea e água superficial. Nessa próxima imagem, vemos a evolução da água no mundo. E vale ressaltar, no período dos anos 50, a população então dobrou. A necessidade do uso da água, metro cúbico por habitante ano, também dobrou. Aqui vemos no grupo a renda baixa de pessoal, utilizando 386 metros cúbicos por habitante,
E o grupo de renda alta utiliza 3 vezes mais do que a renda baixa. Isso devido à sua necessidade de ser bem maior. Como, por exemplo, piscinas, 3 carros para lavar, enfim. Nesse próximo slide, gosto de ressaltar a América Latina, onde estamos presentes. E no período de 50 anos, nós passamos de 105 para 28,3 vezes 1.000 metros cúbicos por habitante por região. Ou seja, nós perdemos a água que tínhamos disponível, que era potável, pela falta de conscientização e utilização correta da água. A distribuição dos recursos hídricos no mundo, o principal agravante de desperdício, só os agricultores que utilizam a disponibilidade de água doce é cerca de 70%, restando 22% para as indústrias e 8% nas residências. Ao lado esquerdo da imagem, mostra uma irrigação do tipo canhão, onde temos em média 50% de eficiência, ou seja, dessa água que está sendo jogada, 50% chega a disponibilizar para as plantas, cerca de 50%, que são os outros, serão o desperdiçado pelo vento. Do lado direito, a irrigação do tipo pivô central, onde podemos chegar em média de 40% de eficiência e 60% de perdas. Isso é um exemplo de desperdício. Interessante que o ser humano necessita de 2 a 5 mil litros diário para produzir seu próprio alimento. Essa seria a solução para a agricultura moderna. A irrigação do tipo gotejamento tem uma eficiência em média de 95%. Aqui nós temos um exemplo como a água perde a sua pureza por meio orgânico e por meio industrial. De cima para baixo vemos as habitações derramando o esgoto sanitário nos rios, as áreas agrícolas contaminando com a lavoura, a precipitação que escorre nas plantas com agrotóxicos, enfim. Vemos o esterco dos animais sendo levado pelos rios, também nessa imagem aí. Vários criadores de suínos que fazem as pocilgas na beira dos rios e também quando as pocilgas descem o chorume para os rios. É a contaminação da água pelo meio industrial, onde várias empresas despejam seus rejeitos nos rios. Isso porque fica mais barato do que realizar um tratamento de água, que é obrigação e medidas por lei. A distribuição dos recursos hídricos no Brasil é considerada desigual. A região norte conta com quase 70% dos recursos hídricos no Brasil e com cerca de 7% da população. Enquanto que a região sudeste, com mais de 42% da população brasileira, tem somente 6% dos recursos hídricos disponíveis. Em relação ao desperdício, a região norte lidera disparado, sendo que quem tem mais desperdiça mais. Estamos longe do padrão mundial, que é de 20%. As áreas de bacias hidrográficas temos a Amazônica, com 45% dos recursos das bacias do Brasil, e em terceiro lugar a bacia do Tocantins, que representa 9,5% das bacias hidrográficas nacionais. A região do Jalapão tem a maior bacia hidrográfica de águas superficiais potável no mundo. A água lá é 100% potável. Em São Paulo, a região sudeste
só na região central, que é a região metropolitana, tem 18 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, a população toda do Tocantins, praticamente 18 vezes, e consome em média, por habitante, 200 litros de água. Tente em casa multiplicar 18 milhões de vezes 200 litros de água. Olha para você ver o resultado. É o que a região metropolitana de São Paulo precisa para sobreviver. A estação de água de Guaraú tenta abastecer cerca de 9 milhões de habitantes da região metropolitana. É uma das maiores estações de tratamento de água de São Paulo. No Tocantins, eu trouxe um caso no sul Tocantins, onde eu pude trabalhar nesse caso. Na cidade de Gurupi, o principal rio é o Mutuca. E essa nascente do Mutuca, que está vendo na imagem, tem vários fatores que o meio antrópico causou a inexistência da nascente. Então começamos aí pelo desmatamento, presença de pastagens, queimadas, enfim, podemos elencar vários fatores, o que quero mostrar que quando não existe meio biótico para a água nascer, acontece a descida da nascente. E cerca de 350 metros desse local, achamos uma nova nascente. E se você puder reparar na imagem, podemos elencar mais alguns fatores de meio antrópico, como por exemplo, sem mata ciliar, presença de sol, presença de pisoteio de animais. Isso foi em 2007. Hoje essa nascente não está mais aí. Depois de uns 80 metros dessa nascente, foi encontrado um represamento de água. Não é crime fazer represamento, desde que esteja no mínimo 500 metros depois da nascente. Outro fator é sem a presença de área de preservação permanente, a APP, tá? Que nesse caso deveria ser de 15 metros. Bem próximo da represa tem um represamento com águas transparentes. Em um dia de muito calor, teria coragem de tomar um banho aí? Isso é um reservatório de deságue do Transbrasiliana. Todo ônibus que vem do Nordeste, Norte do Brasil, para ser desaguado e limpar o banheiro. É um grande perigo da transmissão de doenças de outros estados para o Tocantins. Através da água, ao redor vemos presenças de casas. Ao tirar essa foto, eu estava de nariz tampado de tanto mau cheiro. Depois, então, é o que deveria ser um filtro de sólidos solúveis. E isso que vocês estão vendo é, então, os sólidos solúveis. No intuito era parar os sólidos e o líquido descer. Mas, na realidade, desce tudo. Essas imagens é do início do Parque do Mutuca, de Gurupi. Essa manilha do lado esquerdo é da represa do Transbrasiliana e onde tem o maior volume de água que abastece o Mutuca. E as outras 3 manilhas é da nascente do Mutuca, onde quase não desce nada de água. Vou deixar uma crítica para a turma. Depois responda futuramente que vão precisar. Vai ficar por aqui, nós vamos ficar por aqui até breve.